E aí pessoal, tudo bem? Então, esse é o segundo vídeo da série relacionado ao livro Os Sete Temperamentos Humanos, do Geoffrey Hudson. E esse livrinho aqui, ele é bem pequenininho, mas ele tem informações bem importantes que são pertinentes aí para o nosso desenvolvimento, para nosso melhoramento espiritual, moral e também, consequentemente, na nossa vida material. Então, nesse vídeo, nós vamos falar dos 7 temperamentos especificamente, nós vamos dar alguns exemplos, falar algumas qualidades positivas, negativas, quem são as pessoas, as profissões e exemplo dessas pessoas que possuíram essas características desses raios e aí possuem também. Então, para a gente poder entender a compreensão desses 7 temperamentos associada a esses 7 raios cósmicos, né, ela oferece uma enorme perspectiva e uma diversidade muito grande relacionada à nossa natureza humana. A gente tem diferentes tipos de seres e a gente sabe que nenhuma pessoa é igual a outra. E isso é o que nos faz ser importante um para o outro ou odiar um ao outro. E cada um desses temperamentos, ele traz consigo um conjunto único de qualidades, desafios e tendências que a gente deve se trabalhar. Mas é muito importante a gente poder conhecer esses temperamentos por 4 pontos. A autocompreensão, para que a gente possa se entender o ambiente onde a gente vive, poder se colocar de uma maneira mais assertiva nessas situações dos nossos dias. O desenvolvimento pessoal, devemos nos entender, devemos sempre desenvolver para que sejamos cada vez melhores em todas as ações de nossas vidas. Os relacionamentos, porque as nossas vidas são formadas por relações com outras pessoas, então se nós nos entendemos melhor, também vamos poder entender melhor as pessoas, entender quais são os seus respectivos raios e quanto isso influencia na nossa relação. E também, por fim, o propósito de vida. A gente entender naquilo que a gente tem maior aptidão vai nos dar um melhor direcionamento para que a gente possa entender quais são as coisas boas e o que a gente deve seguir na nossa vida. Então vamos falar sobre o primeiro raio, e esse raio se chama, é o raio ou o temperamento voluntário. O primeiro raio, ou o primeiro temperamento dessa lista de 7 raios e temperamentos, nós temos o raio das pessoas que são voluntárias. E quais são as principais características desse raio? É a força de vontade, a determinação, a liderança, o individualismo e o pioneirismo. Então, se você se identifica com essas características, já presta atenção aqui que a gente vai falar as qualidades, os pontos a se melhorar e as profissões e áreas de interesse e algumas pessoas que também possuem essa característica. Então, as principais qualidades positivas são sempre pessoas muito corajosas, pessoas que têm uma decisão muito forte, têm um senso de independência muito grande e são pessoas visionárias, aquelas pessoas que enxergam além daquilo que a grande massa não consegue observar. Agora, alguns pontos negativos que a gente tem que tomar cuidado se a gente se identifica com esse raio nós temos muita teimosia, nós somos bastante autoritários, bastante impacientes e dogmáticos, ou seja, o antagonismo dos nossos pontos positivos, ele também é bem forte e é por isso que vem a parte do autodesenvolvimento para que a gente possa controlar essa parte. Algumas das áreas e profissões que a gente pode ter interesse, que nós nos identificamos com esse perfil voluntário, são líderes, empreendedores, militares, políticos, atletas. São pessoas que precisam manter o foco, precisam se manter em um cargo mais elevado de staff para que consigam formar toda essa liderança, todos esses aspectos de individualismo, força de vontade, determinação e pioneirismo, conforme dizer as características. E algumas pessoas de exemplo que foram parte desse raio, aí temos o Alexandre o Grande, Nelson Mandela, Steve Jobs e entre outros aí tão influentes quanto estes. Bom, o segundo raio são pessoas que possuem o amor e a sabedoria. E as principais características dessas pessoas é a compaixão, o altruísmo, também a sabedoria, a intuição e a diplomacia. São coisas bem importantes que formam o caráter dessas pessoas que possuem essas características do segundo raio, que é o amor e sabedoria. Pontos positivos para esse temperamento, para esse raio, são pessoas amorosas, gentis, sábias e inspiradoras. Porém, a parte negativa disso, pessoas muito amorosas elas também são muito passivas, tendem a ter maior indecisão, são idealistas demais e podem perder-se em sonhos, acabam se caindo nessa irrealidade e deixam de agir no tempo certo, conforme demanda as nossas vidas. Algumas profissões e áreas de interesse para esse segundo raio são pessoas mais religiosas, terapeutas, conselheiros, artistas e professores. Pessoas que têm um tato mais fácil com as outras pessoas,
né, mais carinhoso, mais amoroso, que facilita então essa interação. Alguns exemplos bem grandes, bem fortes desse segundo raio, não sendo somente um raio para todos os aqui mencionados, mas eu já vou explicar mais ao final. Alguns exemplos do segundo raio são Buda, Jesus Cristo, Madre Teresa de Calcutá e entre outros. Bom, terceiro raio, ele fala sobre a inteligência ativa. São pessoas que têm uma mentalidade maior. Então, essa já sendo uma das principais características. Uma mentalidade analítica, lógica, tem maior organização, comunicação e versatilidade. Alguns pontos positivos desse raio são a parte da inteligência, a parte prática, comunicativa e organizada dessas pessoas. Alguns pontos negativos também são muito críticos, racionais demais, totalmente ao contrário do segundo raio, não é mesmo? E podem ser frio e distantes, são pessoas aí mais centradas naqueles objetivos, né? Profissões e áreas de interesse desse terceiro raio são cientistas, escritores, professores, advogados e administradores. E alguns exemplos de pessoas que possuíram esse terceiro raio: Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Marie Curie e entre outras pessoas. Eu particularmente me identifico bastante com esse raio, mas, vou falar mais ao final do vídeo, nós temos uma junção de todos esses raios, que seja algumas características nós podemos ser formados por alguns mais expressivamente e outros menos. Bom, continuando, o quarto raio então é o raio da harmonia através da contentação. As características principais desse raio são a beleza, a arte, a criatividade, a harmonia e a diplomacia. As qualidades positivas desse raio são o senso artístico, criativo, harmonioso e diplomático. São pessoas aí mais dadas com as outras pessoas, se podemos falar assim. Pontos negativos desse raio são pessoas indecisas, podem ser superficiais e buscam demais aprovação. Se assemelha um pouco com o segundo raio esse ponto, não acham? Algumas profissões de interesse desse quarto raio são artistas, músicos, designers e arquitetos. Trabalham pessoas que mais voltadas ao perfil da arte, não é? E alguns exemplos de pessoas que possuíram esse quarto raio foram Michelangelo, Leonardo da Vinci também e Mozart. Viu que os raios se correlacionam? Eles podem ter, uma pessoa pode ter mais de um raio forte em si, que determina então como você leva a sua vida. Bom, seguindo, a gente tem o quinto raio, que é o raio da ciência. E as principais características desse raio são a curiosidade, a investigação, a pesquisa, a objetividade e também a precisão. Pontos positivos desse raio são o senso científico, investigativo também, preciso e objetivo. Então, pessoas aí mais focadas na parte lógica da coisa. Alguns pontos negativos: essas pessoas podem ser frias, distantes, focados demais. Esse ponto, esse quinto raio, se assemelha muito com o quinto raio, vocês não acham? Alguns exemplos e profissões de áreas de interesse são cientistas, engenheiros, médicos e investigadores. E exemplos de pessoas que possuem essas características do quinto raio são Isaac Newton, temos também a Marie Curie e Charles Darwin. Então a Marie Curie já é a segunda vez que aparece nesse vídeo, também estava destacada no item 3. Bom, o sexto raio é muito importante, o raio da devoção. As principais características desse raio são a devoção, o idealismo, a espiritualidade, o serviço e a fé. São coisas bem importantes que precisamos ter em nossas vidas, então todos nós temos um pouquinho deste raio. Pontos positivos é a devoção, é o idealismo, são pessoas altruístas e também inspiradoras. Pontos negativos vêm do fanatismo, são dogmáticos demais e podem perder-se em crenças ou em virtudes das quais não são tão positivas em suas vidas. Algumas áreas de interesses ou profissões são pessoas religiosas, missionárias e trabalhadores sociais, com maior intermeio aí com a comunidade, com as pessoas. E alguns exemplos dessas pessoas são São Francisco de Assis e Mahatma Gandhi. Bom, e por fim, nós temos o sétimo raio, que fala sobre o ritualismo. Essas pessoas possuem como principais características a ordem, a organização, a disciplina, a tradição e a hierarquia. Alguns pontos positivos desses raios, nós podemos destacar aí a organização, são pessoas totalmente disciplinadas, são pessoas leais e tendem a manter o tradicionalismo. Alguns pontos negativos, nós temos aí a rigidez,
são pessoas mais burocráticas e podem ser muito conservadoras, ou seja, mais engessadas nas decisões. E algumas profissões e áreas de interesses desse raio são militares, advogados, burocratas e administradores também. Alguns de pessoas que possuíram esse sétimo raio, nós temos aí o Júlio César e também o Winston Churchill, pessoas aí que tiveram uma grande importância no nosso passado, não é mesmo? Além de tudo isso, é importante ressaltar que cada indivíduo, cada pessoa, ela é única. E a manifestação desses raios em cada um de nós, ela é única e complexa, e sendo influenciado por diversas outras variáveis que podem acontecer nas nossas vidas. A combinação desses raios, na maior parte das pessoas, apresenta uma combinação entre dois raios predominantes, 2 ou 3 raios predominantes, e os outros de maneiras mais fracas, conforme eu já havia comentado. E também o principal, o desenvolvimento pessoal, que é o conhecimento desses raios que podem nos auxiliar nesse nosso autodesenvolvimento. E assim, então, permite que cada um de nós trabalhe nos nossos pontos fracos e que possamos exaltar os nossos pontos fortes. E entendemos cada um desses raios, nós vamos poder também entender cada uma das pessoas das quais nós convivemos. E assim poder ter maiores interações e chegarmos efetivamente nos nossos objetivos. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Nesse vídeo também eu vou deixar aí um e-book para que vocês possam fazer um teste e identificar quais são os principais raios que são destacados para vocês. Eu espero que vocês gostem. Se inscrevam em nosso canal, deixem o seu like e não esqueçam de ativar o sininho de notificações e a gente se vê numa próxima. Até mais!